Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa diário para a família multiespécie. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, a gente vai estar aqui falando, conversando aí com os tutores que têm os pets como membros da família e que querem saúde, longevidade, o melhor, né, para os seus pets em casa, tá? Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, sócia fundadora da LM Hospital Veterinário há 29 anos e idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, feito para gerar bem-estar, saúde, longevidade para os cães e gatos. Tá? Então, se você tem algum amigo aí que está com filhotinho, a gente está na semana do filhote, né? O tema dessa semana é os primeiros passos quando o filhote do cão entra para a família. Então, se você tem aí aquele amigo, algum familiar que está com filhotinho em casa, já compartilha esse vídeo que você vai estar contribuindo bastante aí para a saúde dos cães e gatos, tá? E o tema dessa semana, que tem gente aqui, ó, tem gente querendo aparecer também. Olha aqui, quem tá aqui? Cacauzinha, dá um oizinho para todo mundo. Ela tá atiçada. Por quê? Porque tem um petisquinho dela que tá aqui em cima da mesa, ela descobriu. Vou até dar um para ela aqui. Peraí. Você sente cheiro de longe, né? Pronto. Então, o tema de hoje, né, do programa de hoje, é como educar o seu filhote, o que é importante você saber nessa fase de vida. Então, a gente vai falar sobre socialização do filhote, sobre emoções positivas, sobre 6 objetivos para uma melhor socialização, tá? É um tema bem importante e que faz parte, né, desse comecinho aí dos primeiros meses do filhote, né? É uma fase bem importante, por isso que a gente dedicou uma semana inteira para estar falando sobre isso, tá? E aproveita, coloca aqui nos comentários a cidade que você mora, coloca aí o emoji do trevo de 4 folhas, que é o nosso símbolo, tá aqui, ó, é o nosso símbolo do PVPet, que é aquela sorte que a gente constrói para o nosso pet todos os dias no estilo de vida, tá? Então, ó, muitos pets, né, eles não conseguem conviver em sociedade de forma adequada, equilibrada, com as emoções positivas, tá? E é muito comum, né, a gente escutar aqui, principalmente aqui no hospital, no atendimento, né, as histórias, né, dos tutores, né, de que o cão em casa acaba tendo situações que são muito desafiadoras, né? Eles passam por apuros porque não entende ou não sabe agir, né, em algumas situações ali de comportamento do pet, tá? Então, os problemas comportamentais são uma das coisas que a gente mais escuta aqui, são todos os tutores. O cão ele pode vir com qualquer problema de saúde, mas sempre o tutor acaba trazendo também uma questão comportamental, né, para tirar dúvida. Então, vou dar uns exemplos aqui de problemas comportamentais ali que os tutores enfrentam, tá? Cães que têm medo de pessoas, têm medo de outros cães, cães que têm medo de objetos, que é a questão, né, da socialização quando o pet chega em casa, cães que mostram agressividade com outras pessoas, agressividade com outros cães ou agressividade com objetos, tá? Que eles também fazem isso. Normalmente, uma das maiores motivações para agressividade é o medo, né? Então, o medo acaba levando eles à agressividade. Medo de situações específicas, né? Então, como passear na rua, ir no veterinário, andar de carro, tá? Medo de sons, medo de objetos domésticos e meios de transporte. Então, são várias coisas aí que se o pet não tiver uma socialização, ele passa no decorrer da vida a ter um comportamento ruim por conta daquilo, tá? Então, quando o filhote chega em casa, ele precisa ser apresentado, foi o que eu já falei bastante essa semana, tá? De forma gradativa, positiva, tá? E segura aos ambientes. E as situações e objetos também. Então, sons, pessoas, animais, a gente precisa evoluir, né, nessa socialização com ele, conforme a resposta individual deles. Por quê? Porque às vezes eles podem não querer aquela interação, então a gente não pode forçar uma situação, porque senão vira um trauma emocional, tá?
tem que respeitar ali o limite dele. E a gente tem que fazer com que ele gere emoções positivas durante essa socialização, né? Então, quando a gente estiver fazendo essa socialização, eles têm que estar com essa emoção positiva. Se eles tiverem com uma emoção negativa naquele momento, registra ali, e aí depois fica mais difícil a gente mudar aquilo lá, tá? Então, se o filhote não estiver confortável, precisa diminuir ou interromper essa exposição para não gerar trauma, tá? E quando a gente força ele a um estímulo negativo, e por isso que é bom o tutor estar atento, porque às vezes o tutor nem está se dando conta, né? E aí, se o tutor presta atenção no pet em algumas situações, ele evita aquela exposição, né? Uma exposição desconfortável ali, que vai gerar uma emoção negativa, né? E aí, quando isso não acontece, por exemplo, se o cão fica muito tempo exposto a um som, a pessoas, a outros animais, e ele passa por bastante medo e fica com aquela situação muito ruim, ele pode depois ser um cão que se torna inseguro, ou até que pode se tornar agressivo, né? Dependendo ali da situação, tá? Então, a janela, né, de socialização canina, ela ocorre entre 4 semanas e 14 semanas de vida, tá? É o período de maior adaptabilidade deles, e durante esse período, o tutor, ele deve expor eles a mais pessoas e a outros animais. Aí você vai falar, nossa, mas Salete, como que eu vou fazer isso, né? Se ele não tomou todas as vacinas, se ele não pode sair na rua, como que a gente vai fazer essa exposição? Então, como que funciona? Você vai fazer isso com a sua família. Então, por exemplo, ou com seus amigos. Vamos supor, ele já socializou com a família da casa, quem mora na casa. Então, você vai chamar seus amigos para ir em casa, você vai chamar seus familiares, né, pessoas ali que você já conhece, para ajudar você naquela socialização com o filhote. E com outros animais, ou você já, se você já tiver outros animais na casa, você vai fazer essa socialização com ele, ou você também vai colocar ele com cães de amigos, cães de outros parentes, né? Por quê? Porque aí você conhece aquele outro cachorro, sabe se ele é dócil, se ele não é, e você também sabe se ele é saudável, se ele não é. E aí você vai colocar o seu filhote com um cão que você conhece, tá? Então, isso é importante até as 14 semanas de vida, porque é a fase que eles mais conseguem fazer essa adaptação. Só que a socialização ela é para a vida toda. Mesmo passando essas 14 semanas, eles vão continuar no processo de socialização. Mas se você conseguir fazer isso nessa janela, que eles têm uma adaptabilidade maior, você já vai sair muito na frente aí com o seu pet, tá? Com o seu filhotinho. Então, aproveitar a janela de socialização para socializar é super importante, tá? Para que ele seja um adulto amigável, equilibrado, para viver feliz em sociedade. Então, assim, várias coisas aí que vão ajudar bastante, tá? Após as 14 semanas, continua a socialização, porém, assim, já vai evoluir para outras coisas, né? Então, por exemplo, vai chegar numa hora ali, nesse ainda primeiro ano de vida, que eles vão começar a se comunicar melhor, né? Então, eles vão fazer aquela comunicação canina. Eles também vão entender melhor a comunicação dos outros animais, então, eles vão começar a interpretar a comunicação dos outros cães e a nossa comunicação com eles também. Eles também fazem essa leitura, né? Então, a socialização continua, tá? Mesmo passando essa janela. Então, fora isso, aquilo que eu já comentei com vocês, o cantinho deles precisa ser preparado, né? Ele precisa ter enriquecimento ambiental para que ele se entretenha, né? E para quando não estiver dormindo, deixar coisas para ele fazer, para ele não ficar entediado, tá? E principalmente que ele possa exercer os seus comportamentos, né? Naturais da espécie, então, da espécie canina, ele possa fazer. E eu já vou adiantar aqui, pessoal, porque isso daqui é bem importante, né? E não custa falar, no PVPet, nós somos contra métodos, né, aversivos e punitivos na educação dos animais, tá? Então, métodos que causam medo, sofrimento, dor física, dor emocional, tá? Tem consequências ruins e irreparáveis, tá? Na integridade física e emocional dos nossos pets. Então, no PVPet, nós não somos a favor, tá? Desses métodos, tá? A gente é a favor da metodologia positiva, tá? E é isso que a gente sabe que é o que vai fazer bem para o nosso pet, que é o que vai gerar aí, ter, né, uma saúde emocional, né? E, bom, dito isso, eu vou colocar aqui algumas situações, tá? Que tiram alguns tutores do sério, e eu vou me incluir nisso, tá?
Por quê? Porque eu já passei por muito bem com meus cachorros, né? E tem hora que você fala, pelo amor de Deus, né? E a gente tem que ter controle emocional com eles, né? Principalmente quando eles são filhotes. E então, vou listar aqui coisinhas, né? Olha só. Xixi e cocô no lugar errado, sofá, xixi e cocô no sofá, tapete da sala, no quarto, em cima da cama, porque às vezes você bota o filhote lá, ele ainda não tá educado, ele vai fazer, tá? Pisotear o xixi e cocô e andar pela casa toda. E aí, lógico, a gente tem vários graus, né? Que é um chihuahua, pisotear o xixi e cocô e andar pela casa é uma coisa, né? Agora, um pastor alemão, um golden, um cão de raça grande, fazer a mesma coisa, a proporção do estrago é bem maior, tá? Então, quando eu falo dessas coisas, né? Pode mentalizar um cão aí grande fazendo esses estragos, tá? Destruição da caminha dele, eu morro de dó, já aconteceu isso. Você compra, vai tudo lá, investe, compra aquela caminha linda, aquele colchãozinho, né? Coloca tudo lá e eles destroem, cavam, arranca o pedaço, joga espuma para todo lado, né? Isso daí é um desgosto, né? Destruição da mobília, objetos. Então, às vezes, eles estragam algum objeto que a gente gosta, que às vezes você não tem como ter outro, né? Alguma coisa de uma memória, de uma viagem. Cabo de celular, né? Que é um horror, né? Sim, às vezes você só tem aquele cabo e eles destroem o cabo de celular. Quando você já foi ver, já era, né? Chorar quando tá sozinho até aparecer alguém. Então, sabe, aquele choro do filhote que chora, 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 fica naquela cadência, não para. A hora que você chega lá, ele para de chorar. Aí você tá, peraí, tô saindo, fica assim quietinho. Aí pronto, você virou as costas, saiu, chora, chora, e assim fica, né? E aí você tem que ir pegar ele, ficar com ele, né? Dar o acolhimento, né? Tudo. Não adianta brigar, tá, pessoal? Não adianta brigar. Não dormir à noite e não deixar o tutor dormir. Às vezes não deixa o tutor, na verdade, às vezes não deixa a família inteira, né? Porque chora, chora a noite toda, quer brincar, né? Tipo, você trabalhou lá o dia todo, acordou cedo, chegou em casa, tá cansado, quer descansar, vai dormir e ele tá ligadaço. E querendo brincar. E se você não brinca, ele chora, e ele late e tal, e você tem que ir ali, né? Dar atenção ali para aquele pet. Então, são coisas que acontecem muito. É normal isso aqui acontecer com o filhote, tá? Cavar buraco na grama, cavar o vaso e tirar a terra para fora. Sabe aquele vasinho na sala que você piscou e aí, quando vai ver, ele cavou, jogou a planta, jogou tudo para fora. No quintal, então, desculpa, gente, aquela grama linda, né? Cuidada pela jardinagem. E aí, quando o tutor vai ver, tem buraco, cavou, jogou lá terra para todo lado, pisoteou tudo, né? E aí, quando pisoteia na grama, vai, corre em cima do sofá, fica tudo sujo, né? Isso acontece com cachorro de raça grande, gente. Acontece, já aconteceu comigo, hein? E com muitos clientes. Na primeira vez, né, pessoal, que rola na terra, aí entra, pisoteia tudo, às vezes deita no barro, né? Aquela festa. Primeira vez é até engraçado, né? A gente até filma, tem história para contar, né? Conta para todo mundo. O problema é quando isso se repete, né? Quando vai uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então, tem que ter bastante controle. Não adianta brigar, tá? Não adianta brigar com o filhote. Nem pensar em dar umas palmadinhas, também não pode, tá? Tudo reforço negativo. Então, tem que saber que isso não vai resolver, né? Muito pelo contrário, somente vai piorar, por quê? Porque é reforço negativo, né? E o que eles precisam para a educação? É reforço positivo de quando eles estão fazendo a coisa certa, né? Então, se brigar, ó, se brigar, acaba reforçando comportamento ruim, tá? Muitos dos hábitos, né, tidos como inadequados dentro de casa, eles têm que ser estimulados de forma focada, né? A gente tem que focar e direcionar. Por quê? Porque a maioria dessas coisas que eu falei aqui, são comportamentos naturais da espécie, né? Então, ó,
cachorro. É natural da espécie. Morder, destruir, arranhar, cheirar, urinar, tá? Latir, rosnar, morder. Tudo comportamento natural da espécie. E se você não deixar ele fazer isso, você não está permitindo que ele tenha os comportamentos naturais. O caminho certo é educar com a ajuda profissional de um veterinário especialista em comportamento canino que trabalhe com a metodologia positiva. Então, é isso que a gente indica dentro do PVPet. É ter um profissional que trabalhe com metodologia positiva e que aí o que ele vai fazer? Ele vai ensinar a família como trabalhar dessa forma, né? Como educar. Não é ele que vai lá e vai fazer treinamento. Não. Ele vai orientar a família o que a família deve fazer em cada situação, né? Para a família poder realmente não reforçar negativamente, né? Não gerar nenhum trauma ali, tá? E vai orientar a fazer todas essas situações aí que eu citei acima, tá? De forma individualizada. O que você pode tá fazendo na rotina do seu pet para que ele possa expressar seu comportamento natural sem destruir a sua casa? Isso é fundamental. Sem destruir a nossa casa, né? O que pode ser feito? Bom, fora isso, como que faz para ele ter boa convivência com os outros pets da família? Como que faz para ele ter boa convivência com as pessoas que entram na sua casa? Tudo isso o profissional vai te ajudar, tá? E a última experiência, né, pessoal, que eu tive com filhote foi mais ou menos lá para 2021, né? Quando o amor, nosso Golden, né, entrou para nossa família, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência. Por quê? Pensa só. Eu já tinha lá 2 chihuahuas, uma senhorita que está aqui, né? Inclusive querendo colinho, né? Já tinha 2 chihuahuas, a Lola e a Cacau, 2 gatinhos, o Gael e o Heitorzinho, que também era filhote, que estava lá em adaptação em casa, tá? Quando o amor chegou, ele chegou para ter com o objetivo de ser um cão terapeuta. Então, ele veio primeiro aqui para a LM, para o hospital, e aí ele ficou os 2 primeiros meses aqui. A gente teve as orientações, né? E ele começou. Só que o que aconteceu? Ele foi hiperestimulado aqui, né? Por quê? Porque todo mundo abraçava ele, todo mundo chamava ele, todo mundo brincava com ele, todo mundo queria pegar ele no colo, todo mundo queria beijar ele. Era o tempo todo gente entrando, gente saindo, gente mexendo com ele, tá? O que foi, Cacau? Vem cá. Pronto. Então, era muito estímulo, muita coisa, né? E aí, ele foi ficando hiperestimulado. Imagina, 70 pessoas trabalhando aqui em turno, cada hora que tinha, um chegava, queria ver o amor, queria falar com o amor, queria pegar ele no colo, né? Então, ele foi ficando, ele não dormia na hora do soninho dele, ele não dormia, ele ficou sem rotina, ele começou a ficar muito agitado, né? E foi aí que veio a especialista em comportamento, né? Que começou todo um trabalho com ele e ficou durante todo o primeiro ano dele de vida, né, acompanhando ele, né? E aí, como que foi a minha experiência com isso? Quando, né, eu fui levar ele para casa, é, ela foi comigo em casa antes, né, de levar, e aí a gente foi vendo qual lugar que ele ia ficar, que ia ser o cantinho dele, que ele ia dormir, qual lugar que era o ideal para ele fazer o xixi e cocô, como que ia ser ali a socialização com as chihuahuas e com os gatos, né? Então a gente foi pensando em tudo, ela foi me orientando, eu fui fazendo tudo que ela foi falando, só que, gente, a minha casa virou de cabeça para baixo. Por quê? Imagina ele lá, né? Eu tive que suspender um monte de coisa no lugar que ele ficava. Por quê? Porque ele pegava tudo, tudo, não podia piscar. Ó, pensa num cão que apronta. Agora multiplica por 3. Era o amor filhote. Ele aprontou demais. E aí, em casa, então, ele tinha lá os limites dele, ele não podia invadir o espaço dos outros, né? Não podia invadir o espaço dos gatos, não podia invadir o espaço das chihuahuas, né? Eles não aceitaram ele logo de cara, né? Por quê? Porque ele era muito brutão, né? Ele já era filhote maior que elas, né? Então, ele passava em cima delas, ele invadia o espaço delas, pegava as coisas delas, assim, elas ficaram assim com o olho arregalado, né? E aí como que um tempo ele ficou lá em casa, né? Ele ficava com uma guia longa. Então, ele tinha limitação de espaço. Então, por exemplo, ele ficava com a gente na sala de guia longa.
Então, ele ficava com a guia presa e a gente sabia que ele tinha até um lugar que ele podia chegar. E aí ele não podia invadir o espaço delas, ele não conseguia chegar lá. Ele queria, mas ele não conseguia. Elas podiam vir até ele, mas se elas não quisessem também, elas não vinham, tá? Então, a gente foi educando ele a se conter, a ficar calmo, né, perto da gente, sem ficar doido, né, que nem ele ficava. A gente tinha zero controle sobre ele quando ele era filhote, né? Então a gente tinha que colocar os limites, limitar ele. E outra coisa, ele não podia ver uma meia. Se ele achasse uma meia, ele engolia na hora. Dava o que fazer para tirar da boca dele, entendeu? Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com meia, saquinho plástico branco, tudo que era coisinha branca que ele encontrasse, ele pegava e ele queria engolir, né? Então, assim, foi realmente uma fase de adaptação para todo mundo lá em casa. Então, virou um pouco do avesso, depois tudo foi voltando ao normal, né? E hoje em dia eles são socializados, hoje em dia ele pode andar pela casa, ele fica solto, né? Mas ele ainda tem, quando a gente não está, né? Ele não fica ainda todos eles soltos juntos, os gatos, cachorros, todo mundo junto, né? A gente tem lugares que a gente separa e cada um ali fica para um lado para não haver nenhum risco, né? Porque ainda, sim, ele ainda é brincalhão e a brincadeira dele ainda é bruta para os outros que são menores, tá? Então a gente sempre está ali com supervisão, tá? Então, essa foi a minha última experiência com filhote. Eu já tive vários cães, né, pessoal? Mas essa foi minha última. Foi bem bacana e não sei o que seria de nós sem ajuda, né? Sem toda a ajuda e todas as orientações da especialista em comportamento que nos atendeu nessa fase, né? Então, eu super, super recomendo para todos os pets, não importa o tamanho, né? Dá um baita de um suporte para a família, tá? Então, vamos lá. Então, o que vai ser importante, né, fazer logo nesse início? Eu trouxe aqui as seis coisas aí importantes, né, para vocês estarem se programando para fazer nesse início, tá? Todas essas coisas aqui também eu fiz e, nossa, foi fundamental, fundamental, tá? Então, o enriquecimento alimentar é o primeiro, tá? Então, além da comidinha no pote, né, que a gente faz, vai fazer também as refeições em brinquedos. Vai dormir, Cacau? As refeições em brinquedos, treinos, né? Então, fazer os treinos, fazer as brincadeiras, né? Então, tem várias coisas. Eu gosto do Kong, né? Que coloca o patezinho dentro, tudo, eles ficam lá tentando pegar, põe patê com ração e aí eles ficam tentando tirar de dentro do Kong, ou dá para colocar alimentação natural também, congela, né? E aí coloca para eles, e eles ficam ali entretidos, né? Comendo a comidinha ali, né? Então isso daí, nossa, para eles é fantástico, passa bastante tempo até eles conseguirem comer, né? Então tem vários brinquedinhos aí interativos que são legais. O enriquecimento mental e físico, tá? Que aí entra brincadeiras, entra treinar o senta e levanta, o deita e rola, né? Que aí são treinos mesmo, né? Que vão ser feitos com eles, que é, eu gosto com auxílio, porque a especialista em comportamento, ela vai fazendo ali, vai aumentando o desafio, né? Vai aumentando, o treino vai ficando mais difícil, né? Então começa com uma coisinha mais fácil e sempre, gente, tem que ter um estímulo, um petisquinho. O próprio alimento deles a gente usa, né? Que faz parte do plano alimentar. Todo o treinamento deles tem que usar o alimento complementar nesses treinos, tá? Não pode ficar dando coisa por fora, senão eles ficam com sobrepeso, tá? Então, vai aumentando o grau de dificuldade do treino, né? E para eles é muito legal, porque eles gostam, né? Eles vão se desafiando, tá? Passear na rua, né? Em locais públicos, só depois que completar o protocolo vacinal, tá? Mas também é um enriquecimento mental e físico. Por quê? Porque eles vão farejar, eles vão socializar com outros lugares, eles vão ver, encontrar às vezes outros animais, só que isso é um estágio lá na frente, tá? Porque aí eu vou falar disso mais para frente, sobre passeios, tá? Regras aí para o passeio, mas o passeio também é um enriquecimento mental e físico, tá? Enriquecimento social. Então, o enriquecimento social, é aquele que você vai fazer com outras pessoas, é o que você vai fazer com outros animais, tá? Pode ser
na sua casa, levar na casa de um parente que tem outros cães, né? Ai, olha que danado. Levar na casa de parentes que tem outros cães, mas sempre assim, conhecendo o pet, né? Com supervisão, com todos os cuidados, tá? Não vai expor o bebê, né, ali com correr algum risco, tá? Nesse caso, né, aproveitando essa janela de socialização aí, que acontece enriquecimento social, e também tem alguns daycares que eles fazem uma baby class, né? Que é o quê? Eles têm um espacinho que é restrito só para bebê, só para filhote, e que aí eles passam lá 1 horinha, 2 horinhas, né? Com o monitor, com a pessoa que é especialista nisso, né? Fazendo com que eles tenham aquela interaçãozinha social, né? Com baixo risco, né? Então, é importante que esse lugar tenha uma supervisão de um médico veterinário, né? E que tenham pessoas especialistas ali que vão cuidar da interaçãozinha deles, tá? Isso também é bem bacana. Então, aí tem que ver se isso tem aí na sua cidade, tá? Isso daí também é uma coisa que eu recomendo. E educar o xixi e cocô no lugar certo, tá? Então, na hora de educar, reforçar sempre os acertos. Então, pode ser com carinho, pode ser com petisco. Gente, fazer festa. Fez no lugar certo, nossa senhora, faz festa, agrada, faz carinho, beija, né? Por quê? Porque você fala, ai, legal, é isso, gostei, lugar certo, né? Agora, nunca pode dar bronca quando faz no lugar errado. Se der bronca, se brigar, gritar, ficar bravo, eles reconhecem a gente, reconhecimento facial, né? Eles fazem nosso reconhecimento facial. O que acontece? Eles passam a fazer escondido na hora que a gente não tá. Então, se a gente briga com eles, se a gente dá bronca quando eles fazem no lugar errado, eles não é que eles vão deixar de fazer no lugar errado, eles vão fazer quando a gente não tá. E aí a gente não pode corrigir, a gente não fica difícil educar, né? Então não adianta, é só reforço positivo, vai fazendo todo o processo com o tapetinho dele, sempre deixando o tapetinho, agradando, né? Quando está fazendo no lugar certo. É isso, o caminho é esse. Para parar de morder móveis e objetos, tá? Então, não deixar objetos ao alcance, não deixa. Não adianta estressar. O negócio é não deixar, porque eles vão pegar, vão quebrar, vão derrubar, né? Então, suspende tudo, igual quando tem criança pequena em casa, sabe? Quando perceber que tá mordendo o móvel, afasta eles. Não briga, não faz cara feia, não faz nada, simplesmente afasta e chama ele para fazer outra coisa. Tira ele daquela situação. Simplesmente, sem brigar, sem falar nada, tá? Afasta. E manter uma rotina saudável, né? Suprindo as necessidades, né, da espécie, através desse enriquecimento ambiental, físico, mental e social, tá? E o sexto é parar de morder humanos e acessórios durante a interação. Então, pessoal, não pode estimular, eu já falei isso em outros programas. A brincadeira sempre tem que ser através de brinquedos, tá? Cabo de guerra, pelúcia, bolinha. Então, sempre que for brincar com eles, nunca usar a mão, o braço, o pé, não estimular isso. Sempre usar um brinquedo, tá? Porque senão eles acostumam, depois fica muito difícil tirar esse hábito, tá? Então, quando acontecer da brincadeira começar a esquentar, né, e perceber que eles começam a morder mão, morder dedo, braço, pegou a pele, pegou alguma região do corpo, a roupa, às vezes eles puxam a roupa, no amor, nossa, fazia muito isso. Você tirava ele da mão, puxava a roupa, né? Terrível. Então, não deixa, tá? Interrompe, tira, não deixa, interrompe a brincadeira. E aí foca no brinquedo novamente, tá? Tem que botar limite para eles não sabem. Eles ficam testando a gente o tempo todo, posso, não posso, isso. Eles, o tempo todo eles ficam ali fazendo isso com a gente tem que ir colocando limite para eles, tá? E também quando eles pegam acessórios, tem que tomar muito cuidado com brinco, né? Ou outros acessórios também que eles pode chamar a atenção deles, eles pegarem, também tem que corrigir, não pode deixar, colocar limite, tá? Então, pessoal, deixa eu recapitular, ó. Deixa eu recapitular aqui, tá? O que é importante, então, tá fazendo logo nesse início, tá? Enriquecimento mental e físico, enriquecimento social, tá? Educar xixi e cocô no lugar certo. Maravilha, a hora que a gente consegue isso, realmente tem que celebrar.
parar de morder móveis e objetos e parar de morder humanos e acessórios durante a interação. Então, isso daqui são os pontos mais importantes nesse primeiro comecinho aí, que já vai ser um grande avanço na hora que você fizer isso, e aí depois vão ter outras coisas aí para serem feitas, tá? Mas isso daqui dá bastante dor de cabeça para a família, né? Então, quando a gente consegue avançar, já é uma maravilha, tá? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, tá? E lembre-se, seu pet é um ser único e precisa ser tratado assim, individualmente e com metodologia positiva, tá bom? Amor, atitude e ação. Cuidem-se.